O presidente Lula sancionou a lei da saidinha temporária com veto ao trecho que proibia a saída de presos para visitar a família. O veto foi sugerido pelo Ministério da Justiça e pela Advocacia Geral da União porque contraria a Constituição, uma vez que viola o princípio da dignidade humana. A permissão vale apenas para detentos do semiaberto que já tenham cumprido 1/6 da pena total e que tenham bom comportamento. Fica proibida a saída temporária de condenados por crimes hediondos, com violência ou grave ameaça e tráfico de drogas. Vamos ao debate. Zé, o projeto das saidinhas como está é um avanço ou um retrocesso? Olá, Leandro. Olá, deputado. Eu acredito que é um retrocesso. Eu mesmo, a minha opinião pessoal era de que ele deveria ser todo vetado. O presidente Lula optou por sancioná-lo e apenas vetar alguns trechos. Por que eu acho isso? Eu acho que a questão da saidinha exige um estudo mais profundo. Verificar as situações que efetivamente deram problema, e vamos lembrar que eram apenas 5% daqueles que tiveram saidinha que voltaram a ter problema, para ver uma relação de causa e efeito entre proibições e não proibições. Qual é a vantagem da saidinha? É o cumprimento das finalidades da pena. A pena no sistema brasileiro tem várias finalidades. Uma delas é a ressocialização. E estudos claramente demonstram que aquele detento que não consegue manter os laços com a coletividade, ele acaba não se ressocializando. Isso é pacífico, tanto que em boa parte do mundo se encaminha para reduzir a pena privativa de liberdade e optar por outras formas de sancionamento penal. Mas o Brasil ainda continua um pouco com essa ótica, como se a única sanção que existisse fosse a privativa de liberdade. Ou seja, isso acaba trazendo graves problemas para o sistema penitenciário, que é um sistema penitenciário abarrotado, dominado pelas organizações criminosas, e a pessoa que lá entra para sobreviver, para permanecer com a sua integridade intocada, muitas vezes é obrigado a entrar em organizações criminosas, e boa parte da violência que nós temos nas ruas hoje se deve exatamente a essas organizações criminosas que acabam tendo nos presos a mão de obra captada para as suas ações delituosas. Ou seja, eu acredito que a ressocialização é uma tônica central no direito penal moderno. E a saidinha tinha esse objetivo, que a pessoa pudesse manter contato com seus familiares, com o seu meio social, justamente para que ele não cortasse laços definitivamente que permitissem a sua saída sem inserir em delinquência, sem novamente ficar como uma pessoa que vaga pela sociedade. Nós já temos casos concretos, ou até filmes mostram isso, que pessoas que ficam muitos anos na cadeia deixam de ter a família, deixam de ter esposa, filhos, não conhecem mais ninguém e acabam vendo no presídio a única alternativa de vida que conhecem. Então, voltam com tranquilidade, inclusive, se necessário for, delinquindo. O que eu acredito é que a saidinha, portanto, ela exigia um estudo mais pormenorizado dessa situação. Não concordei com a forma com que foi aprovado, para que nós pudéssemos ter um estudo de vantagens e desvantagens mais efetivo à luz de critérios realmente científicos de causa e efeito na criminalidade. Mas optou-se por, mais uma vez, seguir o caminho do populismo penal. O Congresso Nacional seguiu essa linha e o presidente, acho que evitou dos males o pior, ou seja, ele sancionou a lei, mas fez vetos importantes. Por exemplo, ele não proíbe que as pessoas que não possam ter saidinha para visitar familiares ou para ter situações de convívio. Esse foi o veto que ele fez. Ele mantém a lei quando veda crimes mais graves, como crimes hediondos, estupro, etc., aí não vai poder sair. Então, acredito que, a partir da orientação do Ministério da Justiça, que foi uma orientação correta, assumida pelo ministro Ricardo Lewandowski, pegou-se apenas aquelas situações que claramente contrariavam os valores colocados na Constituição. Uma pessoa que está em regime semiaberto e que tem bom comportamento, ela efetivamente tem o direito humano de poder manter relações sociais, manter contatos com a sociedade. E, nesse ponto, você vedar totalmente esta possibilidade é ir contra, não apenas a finalidade do sistema penal, mas contra valores consagrados no texto constitucional, como o próprio princípio da dignidade humana, que é um princípio hoje colocado como central nos modernos estados de direito democráticos e sociais. Portanto, concluindo, Leandro, eu acho, sinceramente, se eu pudesse, se tivesse eu o poder, eu vetaria a lei toda.
a fazer-se, não que não devesse ser mexida, mas fazer-se um estudo mais sério, mais aprofundado, mais calibrado de relações de causa e efeito entre criminalidade e saidinhas, mas o presidente Lula, acredito que com esses vetos, fez o que era possível diante do quadro que está posto. Alexis, antes de tudo, obrigado pela presença. O projeto é um avanço ou um retrocesso, na sua avaliação? Olá, Leandro, olá, José Eduardo, olá, audiência aqui do grande debate. Os vetos, na minha opinião, são retrocessos. O projeto de lei ele veio justamente pelos abusos dessas saidinhas, a sociedade que ficava preocupada em cada feriado, e muitos dos feriados, inclusive, sendo incoerentes com a própria pena daqueles que foram soltos, né? Então, no Dia das Mães, pessoas que mataram os pais eram soltos. Dia das Crianças, pessoas que matavam crianças eram soltas. Então, a gente via uma incoerência muito grande, a sociedade clamava por isso. Havia um sentimento, novamente, de insegurança justamente nos feriados. E o que tem acontecido, e aí foi o que, aliás, acelerou esse processo de lei, foi que nas últimas saidinhas nós já vimos um show de violências acontecendo, mesmo que sejam 5%. Não interessa quantos por cento eram delinquentes daqueles que saíam. Interessa que a sociedade, essa sim, que tem que ser defendida, a sociedade de bem, os trabalhadores, aqueles que não cometeram delitos, aqueles que gostariam de ter a ordem e a paz e que tinham abalado a cada vez que haviam essas saidinhas. Essa questão do princípio da dignidade, que eu acho que é importante, vamos lembrar a dignidade da maioria da população que estava se sentindo ameaçada, sentindo numa sentimento de insegurança com a saída dessas pessoas do semiaberto. Agora, vamos lembrar da ressocialização, que eu acho que todo mundo aqui nesse ponto concorda, mas ela que seja feita de forma a ter o equilíbrio e não colocar em ameaça a sociedade que trabalha. Sejam escolas ou formações ou oficinas dentro dos presídios que já existem, mas que isso seja estendido, a questão de educação que seja estendido, as visitas das famílias, que também tem até visitas íntimas, que muitos são contra, eu acho que é melhor não, acho que é bom ter isso, mas de forma ordeira e não também de forma leviana, de forma desregulada, de forma a gente fazer uma ressocialização desses que estão encarcerados, mas que não coloquem em risco a sociedade que não tem nada a ver com isso, aliás, que é vítima, muitas vezes, desses que estão encarcerados. O encarceramento ele tem que ser um exemplo para que não se reincida nesse crime. Não é colônia de férias, não é algum lugar para você ficar achando que pode sair quando quiser, é algum lugar que tem que ter rigor, porque aqueles que estão lá dentro têm que entender que se saírem e cometerem crimes, a sociedade como um todo não os quer em liberdade e que eles aprendam isso no rigor da lei. Então, eu entendo que esse projeto ele veio em boa hora e todos esses vetos, eu tenho minhas dúvidas se vão ser mantidos, porque a gente percebe hoje uma sociedade acuada e aqueles que estão, governadores e prefeitos que estão trabalhando no tema segurança pública, estão sendo aplaudidos e estão tendo as suas, vamos dizer, seus méritos e sua popularidade crescido. Então, eu acho que é um momento muito importante para a sociedade que vê que é necessário ter rigor nesse sentido. Zé, o veto parcial do presidente Lula demonstra uma fragilidade do governo com o Congresso? Não, eu acho que ele tem que analisar as possibilidades e verificar o que é conveniente e o que é oportuno. Eu só acho que nós vemos um problema muito grave hoje. Debate essas questões penais dentro da lógica do senso comum, sem fazer estudos sérios, sem fazer reflexões mais agudas, sem analisar as relações de causa e efeito. Por exemplo, 95% daqueles que fazem saidinha voltam sem nenhum problema. 5% não voltam. E desses 5%, quantos cometeram crimes? Quais foram as situações? Por que elas foram feitas? Estão relacionadas com a razão do crime, com o motivo do crime ou com outras circunstâncias? Isso não é estudado. Ou seja, o que acaba acontecendo é que se vende para a sociedade a ideia, não, vamos agir, aí eu discordo do deputado, vamos agir com rigor, porque tem que se punir nos termos da lei. Claro que tem que se punir nos termos da lei. Agora, os nossos presídios não são colônias de férias, me desculpe. Eu me lembro de um político brasileiro que falava isso o tempo inteiro nas campanhas eleitorais até ser preso. E aí ele começou a reclamar das condições prisionais.
né? Nossos presídios são um horror, são masmorras medievais. Elas não reeducam. Então, eu tenho que criar alternativas para superar esse problema. Ao não permitir a ressocialização, eu transformo ainda mais o caldeirão das penitenciárias numa situação que pode ser explosiva, gerando rebeliões. Mais ainda, eu vou contra uma das situações finalísticas da pena, que é a ressocialização. O problema da ressocialização e da pena privativa de liberdade está em todos os livros de criminologia. Está em que a pessoa perde laços com a sociedade. Eu preciso encontrar formas de combinar isso. Claro, sem colocar em risco a sociedade nos casos em que não podem correr. Mas para dizer isso, eu preciso estudar. Eu preciso fazer estudos sérios. Não é atendendo a opinião pública e dizendo, olha, agora sim, agora você pode se sentir seguro. Mentira! As organizações criminosas estão dentro da cadeia, estão operando com essas pessoas que, revoltadas muitas vezes, perdem os seus laços familiares e não têm mais propósito em voltar. Então, esse tipo de situação é exatamente a causa. E o senso comum é um problema. Ou seja, quando eu tento tratar de questões quaisquer pelo senso comum, sem fazer estudos apurados, detalhados, debates, é um desastre, certo? Talvez fosse o senso comum nas tribos indígenas que bateu o tambor, chovia, porque as pessoas viam uma relação de causa e efeito. Aqui, as pessoas estão vendo uma relação de causa e efeito que não tem sentido, porque não há estudos demonstrativos disso. Em relação aos casos das delinquências no universo pequeno de pessoas que não voltaram para suas casas. Então, eu vejo isso com muita tristeza, acho que isto é um retrocesso, nós estamos nos curvando ao senso comum e estamos fazendo a negação de uma ciência que é a criminologia. Vamos estudar seriamente, eu não sou dogmático, eu acho que há uma demonstração de que a saidinha é um problema, mas eu não vi estudo nenhum que falasse isso, ao contrário. Todo indicador que nós temos é que a saidinha faz com que as pessoas retornem na maior parte das vezes e, excepcionalmente, venham a delinquir. Eu não posso punir pela exceção. Então, eu tenho que combinar essas situações, mas a saidinha já era estabelecida para quem está em regime semi-aberto. Atenção, semi-aberta, a pessoa já tinha uma liberdade. E aí apenas se prolonga uma situação que está posta. Ou seja, não há sentido, não há lógica, a meu ver, em tomar medidas desse tipo para agradar a opinião pública e, efetivamente, olha, senso comum, agora se sinta mais tranquilo que não vão sair. Mentira! Isso não vai mudar nada do índice de criminalidade, absolutamente nada. Uma outra situação poderá ser evitada, claro, mas em contraprestação eu vou criar possivelmente menos chances de ressocialização, já são pequeníssimas, mas cortando de vez a relação, eu vou criar mais delinquentes ao saírem das cadeias porque não perderam seus laços familiares. Então, como é que a gente pode tomar decisões sem estudos sérios, né? Seria a mesma forma que o médico começasse a receitar coisas sem fazer um diagnóstico, sem fazer exames, sem analisar. Então, a pessoa está com dor de cabeça, toma aspirina. Não, você tem que fazer tomografia, você tem que analisar. É assim que é a vida, ou seja, a ciência tem que ser respeitada e a criminologia tem que ser respeitada nas suas determinações. Eu não posso fazer de acordo com o senso comum. Eu não posso dar chá de ipê roxo para curar câncer. Claro, como muitas vezes já se pensou nesse país. Eu tenho que fazer estudos, aprofundar e tomar diagnóstico correto. Eu lamento muitas vezes esse curvar que nós nos temos a um senso comum, que não é opinião pública, é senso comum acrítico a partir da ausência total de discussões mais aprofundadas. Alexis, concorda com o Zé? Eu concordo com a questão das masmorras, onde se colocam os presidiários. E, pelo jeito, o nosso grande problema não é nem a saidinha. O nosso problema é o PCC, a organização criminosa, dentro dos presídios, e que nós temos, então, uma escola, a universidade do crime dentro dos presídios. E aí a gente fica falando de saidinha, justamente esses que estão sendo formados dentro da escola do crime. Aí a sociedade fica em pânico. É isso que acontece. O senso comum que o Zé Eduardo está falando é o senso de aqueles que se sentem inseguros na sociedade e aqueles que deveriam estar protegidos. Aliás, uma outra questão que foi apontada como inconstitucional para se impedir a saidinha era justamente a questão da proteção da família. Mas a proteção da família de quem? De novo, a gente está legislando por uma minoria e esquecendo da maioria. É isso que me deixa indignado, que me deixa preocupado. Eu entendo da questão da ressocialização, mas claramente o problema da ressocialização não está na saidinha.
está dentro dos presídios, que precisam ter oficinas adequadas, que precisam ter disciplinas adequadas, que não podem ser comandados pelo crime organizado, porque a maior parte desses presídios, eles estão num grande relaxo, numa várzea, onde o crime manda lá dentro, onde as pessoas têm facções, as cadeias, as celas abertas. É um absurdo que está acontecendo no Brasil da falta de rigor dentro do sistema prisional. E até presídios de alta segurança, a fuga daqueles dois de Mossoró é uma fuga banal, assim, irresponsável. Claramente houve uma facilitação naquelas fugas, e estão acontecendo fugas em outros presídios. Então, a gente fica falando da saidinha e achando indignado que vai ter veto e tudo mais, mas a grande verdade é que todo o sistema prisional, ele não está ressocializando coisa nenhuma, ele está formando mais criminosos, e a gente reclama que tem cada vez mais criminosos e está superlotado o sistema. Aliás, a grande reclamação, que muito bem falado outro dia pelo secretário Guilherme Derrite, que é incomum que as pessoas são presas e logo em seguida já são soltas. Uma pessoa com 40 passagens na delegacia e solta o tempo todo. Qual é o sentido, qual é a motivação de um policial de fazer o seu trabalho se sabe que aquela pessoa vai ser presa? Aliás, qual é a motivação do malandro de deixar de ser malandro e começar a trabalhar e estudar, se ele sabe que também vai ser solto, que vai ter saidinha e todo esse tipo de coisa que eu falei de colônia de férias, mas que na verdade é um conforto ao crime? Tem que terminar com esse tipo de coisa. O rigor da lei tem que ser mantido e aqueles do bem têm que se sentir seguros para trabalhar e para poder voltar para sua casa. Muito bem, senhores.